Fala galera, beleza? Voltamos com mais uma aula aqui do Apótema Vestibulares e hoje daremos continuidade ao nosso curso de Química Inorgânica. Hoje, mais precisamente, veremos os exercícios envolvendo ácidos. Galera, antes eu preciso passar aquele velho e conhecido recadinho para vocês. Corram lá no nosso canal no YouTube, façam a sua inscrição. Se você gostar dessa aula, deixe lá o seu like, deixe o seu comentário e assim, a cada novo vídeo postado aqui no canal, você vai ficar bem informado. Exercício 1. Segundo Arrhenius, qual é o íon responsável pelas propriedades dos ácidos? Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, turminha, fizeram? Então vamos lá. Dentro do conceito de Arrhenius para ácido, e lembrando, tá, que essa substância no seu estado fundamental, tá, ou seja, não vai haver diferença de carga, tá, nós chamamos cloreto de hidrogênio. Essa substância só vai ser ácido quando ela tiver interação com água, e aí vai formar os íons com carga positiva e o outro íon com carga negativa. Sempre esse cara vai ser o ânion, ou melhor, sempre esse cara vai ser o cátion e sempre esse cara vai ser o ânion, beleza? Então, no caso, para esse nosso exercício, tá? O íon responsável pelas propriedades dos ácidos é o íon H+. Tranquilos? Então, resposta, o íon H+. Tá aí para vocês. Exercício 2. Escreva o nome dos seguintes ácidos. Item A, tá aqui para você. Item B, item C, lá vai pedrada até o item I. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, turminha, fizeram? Então vamos lá. Para dar nomes aos ácidos, tá? Nós podemos seguir a seguinte regra prática, tá? Lembrando que o que diferencia um determinado ácido dos outros é o ânion que ele contém, tá? Ou seja, basta você trocar o sufixo do ânion, tá? Que no caso pode ser eto, ato ou ito, por um sufixo próprio dos ácidos, tá? Então, nesse caso, nós temos aqui no item A, tá? É o cloreto de hidrogênio e troca eto por hídrico. Então, nesse caso aqui do item A, vai ficar ácido clorídrico. Item B, tá? E lembrando que nesse caso aqui, quando o ácido não tem oxigênio, tá? É chamado hidrácido, tá? E esse caso, tá? No item B, ácido que tem oxigênio, tá? Ele é chamado de oxiácido. E para oxiácidos, podemos seguir a seguinte regra, tá? Se for apenas ou formar, né, apenas um oxiácido, é o ácido mais o elemento químico que forma o ânion, tá? Com a terminação ico. Dois oxiácidos, tá? É ácido mais o nome do elemento químico, tá? E se for uma quantidade maior de oxigênio, termina com ico. Uma quantidade menor de oxigênio, ou seja, o número menor de oxidação, termina com oso. 3 ou mais oxiácidos, tá? Ácido hiper, e você lembra que o conceito de hiper, tá? É uma coisa forte ou mais, termina com ico. Hipo, tá? Transmite a ideia de algo mais fraco ou menos, então a terminação é oso. Então, para esse caso aqui, tá? Item B, tá? Ácido hipocloroso, tá? Porque tem uma quantidade menor ou a quantidade mínima de oxigênios. Item C, ácido cloroso, que está aqui para vocês, tá? Perceba que eu tenho 2 oxigênios. Item D, ácido clórico, tá? E perceba que no caso é a quantidade, tá? Uma das quantidades máximas de oxigênio, tá? É hiper. Item E, ácido perclórico, tá? E perceba que é a quantidade máxima de oxigênio, tá? Termina com ico. No caso desse item F, tá? Como ele é um hidrácido, ou seja, ácido que não tem oxigênio, e aí vale essa primeira regra prática que nós vimos no comecinho desse exercício. Ácido, o nome do elemento químico que forma o ânion, tá? Que no caso é o sulfeto, tá? Esse S é o enxofre, e sulfeto porque vem do latim sulfur. Então troca-se o eto por hídrico, tá aqui para vocês. Esse cara é o sulfato de hidrogênio, mais conhecido, velho conhecido de vocês, como ácido sulfúrico, tá? E aí, no caso, como ele é
um oxiácido, tá? E a quantidade máxima dele, tá? De oxigênio, que tá aqui para vocês. Então, ácido sulfúrico, tá? Ou, né, a terminação ico. Esse ácido é um ácido que não tem oxigênio, ou seja, é um hidrácido, e aí basta considerarmos, tá, o conceito de ácido, mais o nome do elemento que forma o ânion, que no caso é o brometo, e se termina com eto, troca-se eto por hídrico. Então, nesse caso, ácido bromídrico. Tá aqui para vocês. Item I, tá? Tá aqui para vocês, tá? Ácido permangânico. E galera, cuidado, tá? Muita gente faz confusão do magnésio, que é um elemento que está na família 2A, tá? Com o manganês, tá? Esse cara está lá na sua tabela periódica, tá? Nos elementos de transição, beleza? Então, nesse caso aqui, ácido permangânico. Tranquilos? Exercício 3. Escreva o nome dos seguintes ácidos. Item A, item B, item C, até o item G. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, fizeram? Então vamos lá. Esse cara aqui é o ácido cianídrico. Lembrando que não tem oxigênio, é um hidrácido, tá? Então seria, né, como aqui o ânion é o cianeto, então seria cianeto de hidrogênio. E se termina com eto, tá? Troca-se o eto por hídrico. A mesma regrinha dos exercícios anteriores, tá? Ácido fosfórico, tá aqui para vocês, velho, conhecido, tá? E no caso o item C, ácido fosforoso. E perceba que de ácido fosfórico, que eu tinha 4 oxigênios, para ácido fosforoso foi retirado um oxigênio. Quantidade menor de oxigênio termina com oso. Ácido hipofosforoso, e perceba que essa é a quantidade mínima ou menor de oxigênio que essa substância pode ter, tá? Então, no caso, hipo, que é a quantidade menor ou a menos. Aqui para vocês o item E, tá? Esse cara é o ácido pirofosfórico. E lembrando, tá? Você lembra das nossas aulas, da parte teórica, você lembra que o ácido fosfórico nada mais é, tá, que a soma de duas moléculas de ácido fosfórico, que está aqui para vocês, 3 com 3 dá 6, tá? 1 em 1 dá 2, tá? E 4 com 4 dá 8. Ou seja, essa molécula de ácido pirofosfórico nada mais é que a retirada de uma molécula de água de duas de ácido fosfórico, beleza? Então, ácido pirofosfórico. O piro é do conceito da retirada de uma molécula de água. Item F, ácido carbônico, tá? Tá aqui para vocês, tá? Esse caso aqui, o ânion, né, que forma a substância é o carbonato, tá? E no caso, termina em ato. Troca-se o ácido, troca-se o ato por ico. Item G, ácido crômico, tá? Tá aqui para vocês, tá? O ânion é o cromato, tá? No caso, termina em ácido, em ato, tá? Troca-se o ato por ico. Tranquilos? Exercício 4. Equacione a ionização em uma só equação dos seguintes ácidos: clorídrico, clórico, nítrico, sulfúrico, carbônico e fosfórico. Pausa o vídeo e tenta fazer. E a turminha, fizeram? Então vamos lá. Perceba que nesse exercício, tá? Ele quer a ionização em uma só etapa, tá? Então, como no caso ele já deu o nome dos ácidos, nós iremos precisar da fórmula de cada ácido. Como esse cara é o ácido clorídrico, que está aqui para vocês, tá? A fórmula do ácido clorídrico. Então vamos fazer a ionização. Como é só em uma etapa, exercício está facilitando para vocês. Então em uma linha se resolve o exercício. E aqui, tá? Como é ionização, ou seja, vai ser a formação de íons, tá? Então tá aqui um hidrogênio. E aqui no caso o ânion cloreto. Carga positiva, carga negativa. Ácido clórico, tá aqui a forma para vocês, fazendo a ionização, como é só em uma etapa, né, ou em uma equação, tá aqui para vocês. O íon cátion, no caso, o hidrogênio com carga positiva,
E o ânion, tá? Tá aqui para vocês, esse cara, tudo isso aqui é o ânion, carga negativa. Ácido nítrico, a fórmula tá aqui para vocês, tá? Fazendo a ionização, tá? Carga positiva, e esse nitrato, carga negativa. De novo, conhecido, simpático, tá? De vocês, o ácido sulfúrico, que tá aqui para vocês, fazendo a ionização, só que, tá? Embora ele quer que faça em uma só equação, tá? Ou seja, em uma só etapa, então tá aqui para vocês. 2 hidrogênio, então eu tenho 2 íons com carga positiva e o sulfato, carga negativa. Perceba que a carga do sulfato é proporcional à quantidade de hidrogênios ionizáveis, beleza? Ácido carbônico, tá aqui para vocês, a mesma coisa. Eu vou ter 2 íons de carga positiva e o carbonato vai ter a carga também proporcional à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Ácido fosfórico, tá aqui para vocês, tá? Esse caso aqui eu vou ter 3 íons de carga positiva e a carga do fosfato, tá? É proporcional à quantidade de hidrogênios liberados. 3 hidrogênios liberados, a carga do fosfato é -3. Beleza? Bem tranquilo, né? Continuando. Exercício 5. Equacione a ionização em 2 ou mais etapas dos seguintes ácidos: sulfúrico, carbônico, fosfórico e pirofosfórico. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, turminha, fizeram? Então vamos lá. Para ácido sulfúrico, como ele quer a ionização em 2 etapas, ou seja, nós vamos precisar, além da fórmula do ácido, fazer essa ionização em 2 etapas, isto é, em 2 linhas. E perceba que como nós temos 2 hidrogênios, tá? Então vão ser os 2 hidrogênios ionizáveis, só que separadamente. Então na primeira etapa eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios. Então perceba que aqui eu tenho um monossulfato, beleza? Pegando esse monossulfato, tá? E fazendo a segunda etapa da ionização, que está aqui para vocês, tá? Então eu vou ter agora a liberação de um íon de carga positiva e só restando o sulfato de carga negativa, beleza? O ácido carbônico, aqui a fórmula para vocês. Como eu tenho 2 hidrogênios, então nós iremos ter uma ionização em 2 etapas. Perceba que nós temos um hidrogênio, carga positiva, e esse monocarbonato de carga negativa. 2 hidrogênio, a substância tá eletricamente neutra, né? Não há diferença de carga. E aqui para vocês, 2 hidrogênios. Vamos pegar esse monocarbonato, vamos fazer a segunda parte da ionização, tá? E perceba que está aqui para vocês, vai liberar um íon H+, tá? E como carga negativa, o ânion com carga negativa que está aqui para vocês. Ácido fosfórico, tá? Esse aqui tem 3 hidrogênios, né? Ou seja, vai haver liberação de 3 íons H+, tá? Então aqui nós temos, tá? Esse difosfato, tá aqui para vocês, tá? 2 hidrogênios, com mais 1, 3. E 3 tá aqui para vocês. Vamos pegar, tá? Esse difosfato, tá? E ele vai para uma segunda etapa, onde ele sofre ou continua sofrendo ionização, tá? E aí eu vou ter a liberação de um outro íon H+, que está aqui para vocês, e agora o monofosfato. Esse monofosfato, ele sofre ainda ionização, porque a substância no seu estado fundamental, ela tem 3 hidrogênios. Então nós vamos pegar esse monofosfato, ainda com carga negativa, vamos fazer a ionização dele, tá? Tá aqui para vocês a liberação de um íon H+, e por último, tá? O fosfato, carga negativa. Galerinha, se em um enunciado o eliminador ele passar para vocês, tá? O ácido já ionizável, tá? Essa representação aqui, tá? Significa que o ácido sofreu ionização em 3 etapas, ou seja, liberou 3 íons com carga positiva. Tranquilos? O item D, ácido pirofosfórico. E lembrando que o ácido pirofosfórico, tá?
a retirada de uma molécula de água de 2 de ácido fosfórico. Soma-se as duas moléculas de ácido fosfórico, que está aqui para vocês, tá? E dessas duas moléculas de ácido fosfórico, retira-se uma molécula de água, que está aqui para vocês. Ou seja, a ionização do ácido pirofosfórico vai ocorrer em 4 etapas. Então vamos lá. Liberação de um íon H+, tá? Então tem esse trifosfato, que está aqui para vocês. Tá? Vamos pegar esse trifosfato, ele vai para uma segunda etapa, tá? Vai sofrer ionização, libera um íon H+, e eu vou ter um difosfato, que está aqui para vocês. Esse difosfato vai para uma terceira etapa de ionização, tá? E nessa terceira etapa, continua liberando o íon H+, que está aqui para vocês, tá? E eu tenho um monofosfato, tá? A carga é proporcional a etapa que está sofrendo a ionização. Por último, não morra de tédio, a última etapa da ionização, tá aqui, tá? Um monofosfato, carga -3, tá? Então vai liberar o íon, o H+, que é um hidrogênio, e eu vou ter o fosfato, carga negativa, que está aqui para vocês. Beleza? Exercício 6. Explica a diferença entre os ácidos. Esse cara, que é o ácido fosfórico, e esse cara, que é o ácido pirofosfórico. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, fizeram? Então, beleza. Ah, CJ, basta chamar esse cara de ácido fosfórico e ácido pirofosfórico. Galera, cuidado, tá? Ele quer a diferença desses dois ácidos. Não basta só dizer que esse ácido, tá, tem um hidrogênio a mais que esse, e que tem 2 átomos de fósforo a mais que esse, ou que tem 3 átomos de oxigênio a mais que esse, tá? Você se lembra que o ácido pirofosfórico é a soma de 2 ácidos, fosfórico no caso, e da soma de 2 ácidos fosfóricos se tira uma molécula de água. Então, a diferença entre um e outro é que esse cara se refere a uma retirada de uma molécula de água desses 2 ácidos. Beleza? Mackenzie. Na equação, tudo isso aqui para vocês, tá? Não se encontra a fórmula de item A, hidróxido, item B, ácido, item C, sal, item D, óxido, item E, composto molecular. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, turminha, fizeram? Então vamos lá. Nós temos aqui no item A uma base, tá? Embora não tivemos ainda a aula de base, mas esse cara é o hidróxido de sódio. Você lê da direita para a esquerda. Isso aqui é uma base. Toda base, a característica dela, já quebrando a surpresa para vocês, tá? Já estragando a surpresa, tem OH na sua fórmula. Item B eu vou pular, que eu não sei se tem ácido ainda, tá? Então vamos fazer a análise dos demais, essa substância. E perceba que nós temos 2 reagentes formando esses 2 produtos. Esse cara é um sal, tá? Então é o sulfato de sódio, que está aqui para vocês. No caso, o óxido é o óxido de enxofre, tá? Então no caso é um óxido, que no caso é um dos reagentes da equação. E o composto molecular é a água. Então, no caso aqui, nós só não temos nesta equação a presença de um ácido, beleza? Então, a alternativa para esse nosso exercício é a alternativa B. Exercício 8, VUNESP. Ao cozinhar repolho roxo, a água do cozimento apresenta-se azulada. Essa solução pode ser utilizada como um indicador ácido-base. Adicionando vinagre, ou seja, ácido acético, a coloração mudará para o vermelho e, adicionando soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, a coloração vai mudar para o verde. Se você soprar através de um canudinho na água de cozimento do repolho roxo durante alguns segundos, a sua coloração vai mudar do azul para o vermelho. Dessas afirmações, podemos concluir que, item A, no ar que expiramos existe vinagre, produzindo íons, esse cara, e o H+ na solução. Item B,
No ar que expiramos, existe soda cáustica, produzindo íons sódio com carga positiva e OH na solução com carga negativa. Item C. No ar que expiramos, há um gás que, ao reagir com água, produz íons H+. Item D. O ar que expiramos reage com a água do repolho, formando o ácido clorídrico e produzindo íons H+, e o outro íon, que é o ânion, é o cloreto, na solução. Item E. O ar que expiramos comporta-se em solução aquosa como uma base. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, turminha, fizeram? Então vamos lá. Para nós resolvermos esse exercício da VUNESP, a grande sacada vai estar lá no enunciado, na parte que ele fala que se a gente soprar através de um canudinho na água, que vai conter, né, a água do repolho roxo, durante alguns segundos, a coloração vai mudar do azul para o vermelho, ou seja, evidenciando que houve uma reação. Isso é, depois que soprar através de um canudinho. Galera, isso nada mais é que a nossa respiração. Soprar no canudinho, tá? Estamos soprando ou liberando o gás carbônico da nossa respiração, tá? Então, nesse caso, o gás carbônico junto com a água, tá? Reagindo, forma o ácido carbônico, beleza? Continuando, com esse gás carbônico, ele é um gás instável, tá? Ele vai liberar dois íons dois íons hidrogênio, né? Dois íons H+, tá? E o carbonato, carga negativa, tá? Lembrando que tudo isso aqui, tá? É na água do repolho, beleza? Agora sim, eu estraguei a surpresa, né? Mas só voltando aqui, tá? Os itens que atendem a nossa condição, tá? Perceba que ao soprar, né, no canudinho, tá? Fazendo análise das afirmativas aqui, no ar que expiramos existe vinagre? Não, né? Não tem como. Item B, no ar que expiramos existe soda cáustica? Absurdo, né, galera? Item C, no ar que expiramos há um gás que ao reagir com a água produz íons H+. Fizemos lá e a equação de fato mostrou isso. O ar que expiramos reage com a água do repolho formando o ácido. Não tem como, né? Aliás, esse ácido clorídrico, tanto desse item D quanto o ar que expiramos comporta-se como solução aquosa, vai formar como uma base, tá? Então, esses dois itens aqui, a gente pode excluir eles. Então, para esse nosso exercício 8 da VUNESP, o item que atende a nossa condição é o item alternativa C. Beleza? Exercício 9, Enem 99. Suponha que um agricultor esteja interessado em fazer uma plantação de girassóis e, procurando informação, ele leu a seguinte reportagem: solo ácido não favorece plantio. Alguns cuidados devem ser tomados por quem decide iniciar o cultivo de girassol. A oleaginosa deve ser plantada em solos descompactados, com pH acima de 5,2, que indica a menor acidez da terra. Conforme as recomendações da Embrapa, o agricultor deve colocar por hectare 40 kg a 60 kg de nitrogênio, de 40 a 80 kg de potássio e de 40 a 80 kg de fósforo. O pH do solo na região do agricultor é 4,8. Dessa forma, o agricultor deverá fazer a calagem. Suponha que o agricultor vá fazer a calagem, que é o aumento do pH do solo por adição da cal virgem, que é o óxido de cálcio. De maneira simplificada, a diminuição da acidez se dá pela interação da cal com a água presente no solo, que vai gerar o hidróxido de cálcio, que é esse cara aqui, que reage com íons H+ dos ácidos, ocorrendo então a formação de água e deixando íons cálcio, né, com duas cargas positivas no solo. Considere as seguintes equações. Equação 1, essa equação simpática. Equação 2, essa outra também equação simpática. Equação 3, tudo isso aqui. E equação 4, também tudo isso aqui. O processo de calagem descrito pode ser representado pelas seguintes equações. E aí, os itens para vocês. Pausa o vídeo e tenta fazer. E a turminha, fizeram? Então vamos lá. Esse exercício do Enem, embora bastante extenso, tá?
Ele está falando de uma reação química, tá? E o conceito de calagem, tá? Usado nesse enunciado do Enem, tá? Calagem, tá? Seria a correção do solo, tá? Onde o objetivo é diminuir a acidez, tá? Pode acontecer também, tá? De no solo ter presença de alumínio. Quando se faz a correção do solo, tá? Fazendo através da calagem, tá? A quantidade de alumínio presente no solo, tá? Que no caso é maléfica, não benéfica, tá? Para as raízes, tá? Ela é reduzida. Tá? Então, embora seja um enunciado bastante extenso, o examinador do Enem, tá? Nesse exercício, ele até facilitou, né? Não abordou o conceito de alumínio, tá? Pegamos o enunciado e vamos ver, tá? As reações aqui, ou as equações que satisfaçam a condição, tá? Então perceba que nós temos aqui a equação, no caso, a equação 2, que fala que óxido de cálcio reage com água, formando hidróxido de cálcio 2, que está aqui para vocês, tá? A equação 3, né? O hidróxido de cálcio 2 reage com a água, liberando, no caso, o íon, que é o cálcio, com duas cargas positivas mais água. E se nós voltarmos lá no nosso enunciado, toda essa informação, tá? Que no caso aqui, descreve a reação que está aqui. Então, o óxido de cálcio reage com a água, tá? No caso, são os reagentes da equação, que vai gerar os produtos, né? O hidróxido de cálcio 2, que está aqui para vocês, tá? E lá no enunciado tem hidróxido de cálcio 3, que no caso não serve para nós, tá? E vai gerar, no caso, a formação de água e o íon cátio com duas cargas positivas. Então, no caso, para esse nosso exercício aqui, que atende à condição de acordo com o enunciado, equação 2 e equação 3. E perceba que essa equação não está balanceada, equação 2 está balanceada, equação 3 também está balanceada, a equação 4, que não atende à condição do nosso exercício, porque lá no enunciado não fala que há formação de óxido de cálcio, e essa equação também não está balanceada. Então, equação 2 e 3, só analisarmos os itens que tem essa equação, né? No caso, o item C é alternativa para o nosso exercício. Beleza? Parece difícil, né? Mas é muito mais fácil do que falar. No ninho de magafafos tinha 3 mafagafinhos. Mafagafo, mafagafinho, mafagafá. Quem desmagafar esses mafagafinhos, bom desmagaficador será. Beleza? Anotou tudo aí? Valeu, manos. Nos vemos na próxima aula.